Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dá a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Momento esse de podermos glorificar o nome do Senhor e agradecer porque dormimos e acordamos na presença de Deus, né? Buscando a cada dia, a cada momento, a cada segundo da nossa vida, estar o adorando em espírito e em verdade, né? Para que a gente possa, a cada dia, através do Espírito Santo, da sabedoria do Senhor, seguir os caminhos que Ele tem nos conduzido, que Ele tem preparado para mim e para você, irmão. Ele não desampara nenhum dos filhos deles. E aqueles que confessam com os lábios, dobra o seu joelho e confessa com os lábios que Ele é único e Salvador, Ele abraça, Ele perdoa, Ele chama para poder estar ali junto com Ele. Então, aqueles que falam, que como Jesus diz assim, siga-me. Aqueles que querem me seguir, me siga. Ele não força a ninguém a segui-lo, mas Ele chama para uma boa obra, né? Aonde a gente vai sair das trevas para a luz, onde a gente vai sair do lamaçal do pecado para a santidade. A diferença é essa. Essa é a diferença que nós temos, né, do mundo, né? Porque o mundo já não nos pertence. Porque a gente veio, de onde foi que a gente veio? Da presença de Deus. A gente veio do Senhor. Ele nos fez com a própria mão, né, com barro da terra, porque nós voltaremos para a terra, né? Mas o Espírito dele, que foi soprado na narina, retornará para a mão do Senhor, para lá, para estar perto dele. É isso que Ele quer, o retorno, né, daquilo que Ele nos deu. É por isso que Ele não perde nenhum dos filhos dele. Então, irmão, a gente temos que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, por ter nos perdoado, porque Ele nos perdoa e porque Ele vai continuar nos perdoando, porque nós somos falhos, somos pecadores, né? Mas Ele com toda a santidade e humildade e misericórdia nos perdoa. É o que acontece. Ele chama, como Ele chamou Saul. Chamou Saul para fazer a obra dele, chamou Saul para ser ungido como rei. Mas no caminho, Saul se perdeu. E o que a gente devemos ter, o nosso foco é sempre Jesus, sempre o Senhor. Nosso foco é Ele. Aí não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre seguir em frente. E ouvir a voz de Deus, fazer a vontade do Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós não sabemos, mas Ele sabe por que Ele está falando. Então Ele conhece, né, o passado, Ele faz o presente e Ele conhece o futuro. Então é hoje o presente que nós devemos fazer as nossas escolhas. Eu fiz a minha escolha. Eu fiz uma escolha de servir ao Senhor. Servir a Deus em espírito e em verdade. Seguir os caminhos do Senhor. Porque eu já estive lá no mundo. Eu já estive lá e sei o que é. E agora eu tenho que escrever a minha história. Porque eu já escrevi a história do mundo. Agora eu tenho que escrever a história de Deus. A história espiritual. É essa a história que eu tenho que escrever. Estar na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle e seguindo os caminhos que Ele tem nos proporcionado. Muitos vão criticar, muitos vão falar, muitos vão dizer o que é que... Porque Ele... E não só aqueles que estão lá fora ainda no mundo, não, aqueles que ainda estão aqui também, viu, irmão? Que se diz, que se engana, que se passa por cristão, por evangélico. Porque é o que Deus diz, nem todos que diz que é.
Mas a gente temos que saber o que Deus tem na propósito de cada um. E eu descobri esse propósito que Deus tem na minha vida. Eu estou na promessa de Deus, buscando, né, a cada dia o pão quentinho, né, para entender verdadeiramente o propósito de Deus na minha vida. Então, quando Saul foi escolhido por Deus, porque o povo de Israel pedia um rei, queria um rei, e Deus, né, Samuel ficou chateado, ficou aborrecido, dizendo que estava sendo rejeitado, mas Deus disse, não, Samuel, não é você que está sendo rejeitado, e sim sou eu. Mas eu vou fazer o que eles querem, vou dar um rei a ele. E Deus enviou Saul para que pudesse Samuel ungir como rei. E Saul foi escolhido, além de Samuel ungir, ele ainda foi levado na presença de todas as tribos, e as tribos foi sendo, né, escolhida, a de Benjamim, e aí chegou até o Quis, que era o pai de Saul, e Saul foi consagrado a rei, foi confirmado a rei, né, com todo esse processo. E a palavra vai nos dizer aqui, ó, que mesmo com tudo isso, ainda teve fariseu no meio daquele povo, ainda tinha um Balial no meio daquele povo. Ele diz assim, 1 Samuel 10, 27, 1 Samuel 10, 27 diz assim, mas os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém, Saul se fez de surdo. E tem hora, pai, que a gente tem que nos fazer de surdo. Que é tanta coisa que a gente ouve. E a gente tem que se fazer de surdo para poder a gente não deixar descer para o coração. E seguir em frente, irmão. Porque a batalha não é carnal. A batalha é espiritual. E a gente tem que seguir o Espírito de Deus, que é manso e humilde. E caminhar lado a lado com o Senhor. Para que Ele nos fortaleça. Para que Ele nos dê força nas horas mais difíceis. Porque só Ele que nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe. Então vamos seguir o Senhor e esperar a promessa dele se cumprir na nossa vida. Porque é isso que Deus faz. Então, naquele momento ali, que muitos se alegraram por Saul se tornar o rei do povo de Israel, né? E puderam glorificar o nome dele, ainda tinha poucos que duvidavam, tinha poucos que criticavam, poucos que ali não cria naquele que o Senhor, mas ele esquece que quem escolheu foi Deus. E quem vai estar do lado dele é Deus. E quem vai fazer todas as coisas acontecer é Deus. Então ele não estava negando Saul, ele estava negando a Deus. Porque foi Deus que escolheu, Deus que vai conduzi-lo a todas as guerras, a todas as batalhas, a todas as negociações. Deus, enquanto ele estiver ouvindo o Espírito de Deus. E foi o que aconteceu. Enquanto ele estava ouvindo o Espírito de Deus, tudo estava indo a mil maravilhas. Mas quando ele se desviou, ele perdeu o foco. Amém? Não perca o seu foco. Siga em frente na direção de Deus. E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E até breve.